Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos considerar algumas verdades sobre nosso Senhor Jesus Cristo como causa exemplar da nossa vida. Então vamos ver o que isso quer dizer para melhorar a nossa vida espiritual. Na nossa fé católica, nós sempre colocamos como exemplo algum santo. E isso não está errado. Todos nós temos um santo de devoção e a Santa Igreja coloca os santos como exemplar da nossa vida. Mas não é um problema, é somente há uma necessidade de remontar ao exemplar que foi de todos os santos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que nós temos devoção a Nossa Senhora, nós temos devoção aos anjos, e mesmo que os anjos aparentemente poderíamos pensar que eles não são exemplar porque eles não viveram como nós, mas também são exemplares em alguma coisa, principalmente naquelas mais essenciais da nossa vida. Por exemplo, os anjos bons, eles são exemplares de nosso modo de adorar a Deus, porque eles adoram a Deus com tremor e temor e de modo incessante. Então, quando nós temos devoção aos santos, então nós podemos e devemos imitar isso, estar na presença de Deus continuamente e adorá-lo e glorificá-lo e bendizê-lo. Os anjos bons jamais desobedeceram a Deus, por isso eles são anjos bons. Então nós podemos, com a nossa devoção aos santos anjos, também nos esforçarmos para sempre obedecer a Deus. Mas aqui nós vamos falar, por exemplo, de outras pessoas, de outros seres, que sim são parecidos com nós, são os santos. Porque os santos, eles nasceram como nós, do mesmo modo. Eles viveram como nós, do mesmo modo. Tiveram que comer como nós comemos e caminhar como nós caminhamos e fazer tantas coisas como nós fazemos. Mas só que, e uns pecaram, ou como, ou menos, ou pior que nós, então os santos são mais próximos de nós. Mas vamos ver aqui algo que é muito importante, que eles jamais seriam o que eles são, os santos, falando dos santos no sentido desses seres humanos que santificaram, e quem fez eles serem o que eles foram? Nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo Nossa Senhora, é verdade que Nossa Senhora fica muito mais distante, porque ela foi imaculada na sua conceição, ela foi assunta ao céu, mas só que Nossa Senhora é tudo o que ela é, por quê? Por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que não existe a possibilidade de nenhuma santidade e não existe a possibilidade de nenhuma salvação sem nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante nós termos sempre presente essa verdade. Não quero dizer que a nossa devoção nos afasta de nosso Senhor Jesus Cristo, não, mas temos que sempre remontar, porque se nós estamos querendo ser santos é porque temos que imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí pode se singularizar, se aproximar mais de nós, imitando um santo. Nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira consideração, ele é o modelo perfeito, até mesmo por confissão daqueles que não creem na sua divindade. Jesus é o prototipo mais acabado de virtude que jamais apareceu na terra. Se nós olharmos na história dos homens, quer católicos, quer pagãos, da história da humanidade em geral, nós nunca vamos encontrar alguém como nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, porque não existiu, antes dele, nenhum homem que tenha sido Deus. Que teve a pretensão de ser Deus, sim, muitos tiveram, e hoje em dia é o que os homens todos querem ser Deus. Mesmo que não acreditem em Deus, o ateu quer ser Deus, por quê? Porque ele chegou à magnífica invenção de saber que esse mundo não foi feito por Deus. Então, quem fez esse mundo? Uma explosão, olha só que interessante. Então, todas essas coisas o homem vai inventando, que são estupidezes, mas o ateu acha que, em definitiva, ele é Deus, porque ele é Senhor da verdade, ele é Senhor das coisas. Essa pretensão foi a primeira que o demônio, quando tentou Adão e Eva, disse: sereis como deuses. E ela segue todo o caminho da humanidade. Mas só que falando de verdade,
um homem que viva diante da realidade mesmo, igual a nosso Senhor Jesus Cristo, nunca existiu. Depois, nós podemos encontrar exemplos de caridade, de bondade, de simplicidade, generosidade, mas ninguém deu a vida por outro como nosso Senhor deu e não recebeu nada em troca, não. Antes de nosso Senhor, todos aqueles que fizeram alguma dessas boas coisas, ou as fizeram pouco, parcialmente, ou as fizeram muito, mas receberam alguma coisa em troca. E nosso Senhor é o único a fazer tudo por todos e não receber nada de recompensa, porque Ele não buscou isso e nem precisa dessa recompensa. Praticou as virtudes em grau heróico e com as disposições interiores mais perfeitas, da parte da religião para com Deus, amor a Deus, porque nosso Senhor é Deus e homem verdadeiro. Então, como homem, nosso Senhor deu a Deus o culto mais perfeito. E antes dele ninguém fez isso. Ninguém mesmo pôde fazer. Nem Moisés, nem Araão, nenhum dos patriarcas. Era um culto imperfeito. Então, inclusive na virtude da religião, em todas as outras virtudes, porque as outras virtudes, mesmo que tenham sido praticadas com muito empenho, com muita veemência, mas ninguém foi tão virtuoso como nosso Senhor Jesus Cristo. E para o próximo, o aniquilamento a respeito de si mesmo, o horror do pecado e do que ele pode conduzir. O nosso Senhor disse com verdade que o demônio não encontrou nada que fosse dele nele. Não, isso é verdade. Quem vai poder me incriminar de pecado? Nosso Senhor disse isso para os fariseus. Quem poderá me arguir de pecado? E aí essa pergunta fica sem resposta, porque podiam acusá-lo de muitas coisas, mas todas essas coisas eram falsas. Todas. E contudo é um modelo imitável e universal, cheio de encanto, cujos exemplos são cheios de eficácia. Então muitas vezes poderíamos falar, não, mas Padre, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus verdadeiro. Então ele sendo Deus, então tudo que ele fez parece que é impossível de se fazer. Isso não é verdade. Nosso Senhor não deu exemplo de nada que não fosse possível imitar. E nós temos isso concretizado nos santos que nós veneramos. Inclusive Nossa Senhora, por quê? Porque a imagem mais perfeita de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus, é Maria Santíssima. E aí os outros santos vão ser imagens mais ou menos perfeitos à medida que se aproximar mais ou menos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Aí não nos compete dizer que santo fulano é mais do que santo não sei o quê. Não, isso não. Fizeram o que puderam. Mas só que todos são exemplo de alguma coisa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo que todos nós podemos imitar, pois se dignou desposar as nossas misérias e fraquezas, passar até pela tentação, segue-nos semelhantes em tudo, exceto ao pecado. Isso é muito impressionante, porque Nosso Senhor, quando foi tentado, Ele venceu as tentações dos homens. Assim que os homens são tentados, qualquer tentação é uma das tentações que Nosso Senhor teve no deserto. Da parte da concupiscência, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A tentação do poder, não? Quando Satanás disse, tudo te darei se prostrares por terra me adorares. Nosso Senhor disse, afasta-te de mim, Satanás, adorará o Senhor teu Deus. Então, toda vez que o homem for tentado de poder, ele lembrando dessa tentação e vitória de Nosso Senhor, o homem vence. Então, Nosso Senhor, é verdade que Ele não teve pecado e é impossível que Nosso Senhor fosse pecador, porque Ele é Deus. Mas só que nas vitórias de Nosso Senhor, Ele deu para os homens que têm as tentações, que são pecadores, a possibilidade de vencê-las. Então, Nosso Senhor é realmente imitável em tudo mesmo. E como nós podemos imitar Nosso Senhor? Porque poderia parecer assim uma consideração, sim, nós podemos imitar Nosso Senhor, mas como nós devemos imitar Nosso Senhor? E aqui a segunda parte, o padre vai ser breve e com isso eu vou concluir. Então nós temos que sempre ter presente um modo muito eficaz de imitar Nosso Senhor, são os mistérios que nós rezamos no nosso rosário.
Nosso Senhor nasce, os mistérios gozosos. Nosso Senhor nasce na sua pobreza extrema. Ninguém nasceu tão pobre como Nosso Senhor, hein? Por mais pobre que sejam os homens até hoje, mas ninguém nasce em cima de palhas. Então nós podemos imitá-lo. Como? Mas é só ser pobre imita Nosso Senhor? Não. Porque isso não quer dizer muita coisa, porque dentro do coração de Nossa Senhora havia riquezas nessa pobreza. Dentro de São José, da sua alma nobre, havia riquezas nessa pobreza. E muitas vezes hoje a pobreza falta virtude. Então, como podemos imitar essa resignação, essa nobreza, porque mesmo nascendo na gruta de Belém, está rodeado de nobreza, de amor a Deus e resignação. Então, hoje ressalto muito a parte do pobre, todas essas coisas que tem teologia da libertação, mas ser pobre por ser pobre não quer dizer nada. Não, temos que imitar as virtudes que essa pobreza nos leva. A resignação, não buscar com ambição, e nosso Senhor sendo Deus e Rei da casa de Davi, Ele não fez absolutamente nada para conquistar o reino temporal, mesmo podendo reivindicá-lo, hein? Mas Ele quis estabelecer o quê? O seu reino social, e depois Ele fez o quê? Morreu na cruz, e lá Ele morreu como um rei. Então, mesmo despojado das honras humanas, Ele não se despoja da nobreza, da sua dignidade de Deus. Então, o católico pode viver a sua pobreza, mas lembrar que temos que vivê-la com dignidade, como filhos de Deus, e não ambicionar riquezas e coisas que não vão nos levar para a vida eterna, não, mas ter uma vida correta. Depois, nós temos os mistérios dolorosos, outro exemplo de vida de Nosso Senhor, porque Nosso Senhor sofre. E Nosso Senhor sofreu, e Ele foi obediente até a morte de cruz, ou seja, Ele se humilhou a si mesmo, diz São Paulo. Ele se humilhou a si mesmo. Nós, como filhos de Adão e Eva, nisso nos separamos bastante de Nosso Senhor. Primeiro que ninguém se humilha a si próprio. E quando somos humilhados ou por Deus ou pelo próximo, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Nos defender. Não. E às vezes é verdade que essa humilhação é injusta. Sim, mas às vezes essa humilhação é necessária. Mesmo sendo injusta, ela é necessária por quê? Porque se nós não nos humilharmos na presença de Deus, Deus vai realmente fazer isso, e é doloroso. Então, praticar a virtude da humildade, que é a simplicidade dos mistérios gozosos, nos leva para a humildade dos mistérios dolorosos. Sofrer com resignação e silêncio, não? E vemos hoje a grande dificuldade de reconhecer as coisas contrárias, e os homens se queixam tanto. E isso é muito comum até nas almas que rezam, muitas queixas e pouca resignação. Então, sofremos com mais resignação, imitar nosso Senhor. E assim as glórias dos mistérios gloriosos que nós meditamos também serão imitadas. Se nós passarmos pelos gozosos, e nós vamos encontrar os dolorosos, e vivendo essas duas classes de mistério, a glória é garantida para aquele que não só reza, mas que imita os mistérios que nós rezamos. Então, no Santo Rosário, por via de Nossa Senhora, nós temos aí o meio de imitar Nosso Senhor Jesus Cristo. É mais do que falar, o primeiro mistério é a anunciação do anjo São Gabriel a Nossa Senhora. Não, é mais do que isso, porque são como 15 espelhos que Deus coloca, e quando nós formos olhar, vamos enxergar o quê? Esse episódio da paixão para ser imitado, ou o episódio dos mistérios gozosos para ser imitado, ou os mistérios gloriosos para ser esperados, porque toda a glória que vemos nos mistérios gozosos, gloriosos, nós vamos esperá-la porque passamos pelos gozosos, dolorosos, e vamos necessariamente também aos gloriosos. Então, queridos fiéis, peçamos sempre nas nossas orações, na nossa devoção do Santo Rosário, a essa graça de imitar Nosso Senhor, porque é necessário. Aquele que não se esforça por imitar Nosso Senhor é aquele que não se esforça por preocupar-se com a sua salvação. Porque não existe nenhum santo no céu, nenhuma alma que está lá em cima com Deus, que em alguma coisa não imitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí poderíamos pensar, Padre, mas os santos do Antigo Testamento, que não viram o nosso Senhor, mas esperaram o nosso Senhor. E Moisés imitou o nosso Senhor. Abraão também imitou o nosso Senhor. E todos aqueles patriarcas imitaram porque eles conheciam o nosso Senhor pela fé. E nós não só conhecemos pela fé,
Conhecemos pela fé, mas conhecemos também porque os apóstolos o viram pelos santos evangelhos, que é a mesma coisa que conhecer pelo Antigo Testamento. Então, para nós deveria e é mais fácil imitar nosso Senhor Jesus Cristo, e para os que é mais fácil fica difícil, e para que era mais difícil ficou mais fácil, porque tinha uma fé sólida, não? Então, o grande recurso, penso que Deus, nosso Senhor, também por intervenção de Nossa Senhora, deixou para que o homem católico não tenha desculpa, é rezar o seu rosário, e rezando, que esse contato com esses episódios, o homem não se esqueça, e ao não se esquecer, quando tivermos uma situação parecida, nós vamos ter o que imitar, e não temos a desculpa de chegar no juízo de Deus e falar assim, olha, foi difícil imitá-lo. Nosso Senhor vai dizendo, olha, você nasceu pobre e podia imitar minha pobreza. Você esteve em tanto sofrimento, por que não imitou meu silêncio? E agora quer minha glória. Então, nós não podemos nos desculpar, porque Ele, com muita generosidade, nos faz passar por circunstâncias semelhantes, para em semelhança de circunstâncias também imitá-lo, e assim obter esta semelhança a nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima. Então, peçamos hoje essa graça, e quando formos rezar nosso rosário, ter presente, que é rezar e imitar. Nós sempre nos limitamos ao rezar, mas o imitar é algo que deve estar também presente nos mistérios que nós rezamos, meditamos e contemplamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.